Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Miquelina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação académica. Filho do campo, Jamba encontrou na cidade do Huambo as condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do Huambo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Sou Nascente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo, venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Sou Nascente, inovação e liderança. Olá, seja bem-vindo ao especial de informação na Camunda News. Nos últimos tempos, face à atualidade política que marca a nossa Angola, a Camunda News tem conversado com diversas personalidades da nossa sociedade. Dessa vez fomos ter com o humorista e analista político Tiago Costa, que de forma objetiva conversou com o jornalista Fábio Caldeira e falou sobre a tomada de posse do Presidente da República, João Lourenço, falou ainda dos desafios do novo Executivo e falou também da postura da oposição angolana. Convido-lhe a acompanhar. Não vou esquecer. Tiago Costa, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de poder prestar o seu conhecimento à Câmara News. Tiago Costa, Angola realizou há pouco menos de um mês as suas quintas eleições. Na sua opinião, como correu esse período? Isso é o período de pré-campanha, de campanha e depois o próprio dia de votação. Eu acho que, antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu acho que no período de pré-campanha, honestamente, eu ainda me lembro dos 4 milhões que cada partido recebeu e do que isso representou para as pessoas que foram votar, que eu acho que é zero. E, portanto, é só fazermos aqui uma conta rápida. Isso eu só estou a dizer isso porque eu estou amargurado enquanto contribuinte. É só fazer uma conta rápida de 4 vezes 8 partidos. 4 milhões de dólares, é de dólares, 4 milhões de dólares que cada partido, os 8, levou. Não é cada um, é cada um, não é os 8. É só porque é importante perceber, para justificar aquilo que é o meu sentimento de indignação relativamente ao período de pré-campanha. O que nós vimos de pré-campanha, o que é que foi diferente? Tu és muito jovem, isso é uma que eu acho que esperei muitos anos para poder dizer, mas a verdade é que tu não te lembras dessa altura. Mas o que é que foi diferente desse período de pré-campanha de 92? T-shirts, comícios, programas para inglês ver, mas como o inglês não lê português, é igual, que é esse o objetivo. E depois, tu chegas às eleições propriamente ditas, e até o resultado foi parecido com o de 92. Isso, eu quero só fazer aqui esse paralelismo, porque é para perceber que 92, né, 2002, 2012, 2022. Nós estamos a dizer que 30 anos depois, e os nossos políticos, porque a campanha, o período de pré-campanha e pós-campanha resumem-se aos políticos que fazem políticas, e nós estamos a dizer que 30 anos depois os nossos políticos estão a fazer a mesma coisa. Aqui há uns tempos eu tive a oportunidade de estar a falar com outro jovem, em que ele dizia uma coisa interessante, que é:
os políticos pararam no tempo. A política, a forma de fazer política em Angola ficou parada no tempo. E graças a Deus, só foi isso. Tudo o resto aconteceu. Os jovens que votam hoje, esse período de pré-campanha teve o nível de falta de vergonha foi tão grande que havia políticos a quererem falar em guerra. Havia políticos a dizerem dos corações que rebentavam e do... Tu tens noção do que é? Tu tens noção do que é? Tu teres pessoas que ou sempre estiveram no governo, portanto sempre estiveram com o poder, ou sempre estiveram na oposição, e terem os mesmos medos de há 30 anos atrás. São pessoas que comunicam mal na internet. Isso quer dizer que a tecnologia, eles não acompanharam a tecnologia. Eles têm o Ministério da Tecnologia, mas eles não acompanharam a tecnologia. São pessoas que, ao longo dos últimos 30 anos, se for preciso, têm o mesmo nível de capacidade de comunicação. E então o que é que acontece? Tu fizeste campanha, pré-campanha, seja lá que falta de respeito é que tu queres chamar aquilo, num sentido em que tu estavas a comunicar no século, hoje, 2022, a comunicar como se tu estivesses em 92. Tu tiveste a ousadia, aliás, ainda agora, eu quando começo depois perco-me, porque é tanta porcaria. Tu tiveste a ousadia de falar de guerra, mas depois tu tens, e eu não consigo perceber como, durante já o pós, né? Tu falaste só do pré e do durante, no pós-eleições, tens tanques de guerra na City, tipo, queres dizer o quê? Porque se é pela tomada de posse, a tomada de posse é dia 15. Esses, assim, esses dias, e o que eu quero te dizer com isso tudo é que, felizmente, já as pessoas não são estúpidas, porque os políticos pararam no tempo, mas as pessoas evoluíram. Atenção, porque aquilo que eu estou a dizer é que, mesmo dentro dos políticos, tem pessoas. Essas pessoas evoluíram. Por isso é que hoje tu tens políticos que estão a votar contra o MPLA, mas desde o MPLA, porque a política continua igual. Acho que assim, tipo, preto no branco, acho que para um orçamento de 4 milhões de dólares, eu enquanto cidadão, eu enquanto uma pessoa ativa que vota, eu acho que estava à espera de mais. E por isso eu acho que nós, dos oito, a verdade é que já chegas a um ponto em que já sabes que uns já nem vão fazer nada. E esse é que ainda me dói mais, porque depois não pagam. Os delegados, maluco, criam-me a mim, que só quero ir votar e continuar a viver a minha vida e a continuar a pagar impostos, que também não vejo resultados. Criam-me a mim um problema por falta de má gestão. Que isso é outro problema, que é já tipo danos colaterais. Os próximos 5 anos, topilson. Antes de irmos para os próximos 5 anos, vamos ainda passar pela tomada de posse. João Lourenço irá tomar posse nas próximas horas, nas próximas 24 horas. O que se pode esperar desta tomada de posse do presidente João Lourenço? Antes disso, falaste-me sobre a tomada de posse em si. E eu não espero nada, lá está. Eu não espero nada da normal na tomada de posse. Ou seja, eu espero que vai lá todas as pessoas que foram convidadas vão lá estar. A cerimónia, protocolos. Eu enquanto angolano, eu não espero que aconteça nada de anormal. Porque nós já fazemos o resto da normalidade nos próximos e nos anteriores 5 anos, percebes? Assim, há determinados... Vamos aqui ser um bocado objetivos. Há determinadas situações que tu queres limpas. E, portanto, se estamos a discutir o impulsamento porque há um problema jurídico, é uma coisa. Estamos a discutir, então nós estamos a dizer o quê? Que... Sem tomar posse é meio uma contestação da oposição. Calma, oba, ainda bem que falas assim.
presidente toma posse sob meio de contestação da oposição. Tu és muito jovem, mas a pergunta que eu te faço é, em 2017 não houve contestação? Ainda bem que veio agora, veio de safar. Opa, 2017, exatamente. 2017 houve contestação. Em 2012 houve contestação. Em 2008 houve contestação. E é só porque tu és jovem. Porque quer acredites, quer não, em 92 houve contestação. E mais, em 92 houve segunda volta. Portanto, nós nem estamos a discutir uma segunda volta. Se nós não estamos a discutir uma segunda volta, se é pela contestação que todos os anos existe, para mim parece-me, enquanto cidadão, parece-me claro. Eu espero que o dia do empossamento do presidente seja uma coisa normal, naquilo que é dentro do possível, porque entretanto nós estamos a dizer que vamos impulsar um presidente onde está o Agostinho Neto e o Zé Eduardo, o que é ótimo, é simbólico, mas ao mesmo tempo é interessante, mas eu depois vou explorar isso mais tarde. Mas sobre o dia do impulsamento, eu espero que corra normalmente, como como acontecem de 5 em 5 anos. E o teor do discurso? O teor do discurso, honestamente, não estou curioso, mas também já não nunca me atrevi, mas já não me atrevo a fazer não, por uma razão muito simples. Nós estamos a falar de uma ideia que é improva, aquilo que der é o que saiu. Porque para mim uma pessoa que sob contestação ganha ali Resves Campo de Ourique 51 acredita, foi assim, e está-te a dizer, num país que vive a 36 a 38 mil kwanzas por mês, vivemos mal para caraças. Há zonas que não chega água. Tiraram 5 garrafas de champanhe, é outro nível. Eu não me atrevo a tentar entrar numa cena dessa. Isso é uma cabeça que é muito própria. Aqui é aceitarem o que vem e depois vivemos todos com a consequência. Porque no final do dia, acaba por ser isso. É nós todos sermos consequentes daquilo que nós fazemos, dizemos ou executamos. Então não haverá nada de novo. O discurso de João Lourenço. Novo, é assim, na teoria, em 2017 já era suposto ser novo. Porque se tu estás-me a dizer que em 2017 foi novo e depois vais-me dar outro novo em 2022, isso quer dizer que tu não tinhas um projeto contínuo. Isso quer dizer que tu estás-me a dar um improv. Eu trabalho com isso, eu sei como é que isso é. Eu não ganho tanto, mas eu sei como é que isso é. Epá, então há dias que dá, há dias que sai, estás-lhe a dar. Há dias que não dá nada, há dias que não dá nada. Mas isso sou eu, não percebo nada da arquitetura. Ok, então considera que não haverá nada de novo no discurso de João Lourenço e que as contestações que se está a viver agora acabam por ser normal. Eu considero que as contestações que está-se a viver agora não são nada de novo relativamente ao discurso de João Lourenço, porque nesse momento ele é só de João Lourenço, né? Não é presidente João Lourenço. Eu também não sei, por alguma razão eu não sou advogado, né? Mas pronto, relativamente às palavras do presidente, porque ele já é presidente, e já era presidente, portanto é presidente, se aguentem, eu não me atrevo, porque pode mesmo sair qualquer coisa, pode mesmo sair uma cena. Agora, se tu me perguntares se a única coisa que poderia sair para me surpreender era se saísse coisas positivas, né, para todos os angolanos, e depois se executasse, porque aqui a grande questão é só execução, maluco. Nós falamos há muito tempo. Nós quando éramos escravos já falávamos. Nós falamos muito, mas depois tem que fazer. E depois temos os músicos que vêm a falar. Ficamos na música, até fazemos slogan. Mas os próximos 5 anos vão ser, na minha perspectiva, porque existe sempre a mesma máquina, vão ser iguais, talvez piores, que os anteriores.
Por uma razão muito simples, nós cada vez temos menos dinheiro. Nós cada vez temos menos capacidade, nós cada vez temos menos dinheiro e porque cada vez temos menos dinheiro, cada vez temos menos capacidade de esconder as nossas falências. A verdade é essa, o problema é esse, é a falta de escola e toda a gente está sempre a falar, mas a verdade é essa, nós estamos sempre a fazer formação todos os dias. Tem mesmo que parar o país, eu digo isso há muito tempo, eu já estou maluco. Tá bom, ok, tá fixe. Na sua opinião, quais são os pontos essenciais que agora João Lourenço deve agarrar-se para, de forma muito objetiva, impactar a vida dos angolanos e, quem sabe, em 2027, os angolanos voltarem a confiar no MPLA, como foi agora o caso em 2022? Ora bem, se nós considerarmos que ele tem que a governação dele é contínua, e isto é uma corrida há 10 anos, e uma vez que lhe renovaram esse voto, eu acho que era deixar-se de números, porque pelo visto nós nem capacidade para contar atas temos, porque senão não tinhas o voto vencido da juíza a dizer que não teve acesso às atas. Ainda estou para perceber como é que é possível. Ainda estou para perceber. Mas é deixar-se de números que não nos parecem a todos, do modo geral, reais, e começar, de facto, a executar. Porque se tu parares para pensar um bocado, em 2017, se demonstraste a cena da luta contra a corrupção, é assim tipo, tiras o clã dos Santos, que é Isabel, Tizé, Zeno, assim, né, mais ou menos. Correndo, acho que só nos dão um corte mesmo, e faz todo sentido, nossa cabeça é outra, né? E depois tu tens o Tomás, Augusto Tomás, e quem mais? Assim rápido, quem mais é que foi condenado e está preso de marimbondos? Lembras-te? Porque isso é jovem, isso é para ti agora que tens a cabeça mais fresca. Lembra-me, se calhar eu estou a falar à toa, eu falo muito. O Lussati é um fenómeno. O Lussati nem é marimbondo. Assim rápido, tu achas que quando o presidente falou marimbondos lá fora, estava-se a referir ao Lussati? Pronto, esse teu silêncio diz-me tudo. Portanto, vamos partir. O Lussati nem é um cenário para quê? O presidente falou marimbondos. Lá só está um. Então, e os outros? E em 5 anos, mais 5, outro. Eu, assim, se me perguntares rápido, eu faço já uma análise, que eu faço essa análise assim há 10 ou 15 anos, portanto eu consigo fazer agora. Em 2008, 80 e tal %. Em 2012, 70 e tal %. 2017, 60 e tal %. 2022, 51%. Em 2027, eu não sou mágico, não precisa de uma varinha para perceber que aqui vai bater 40%. Em condições normais, vai bater 40%. Porque imagina tu que esses anos todos tu foste perdendo 10%. Mais coisa, menos coisa. E depois há um ano em que, na teoria, o povo é teu, porque te venderam bem isso, o povo é meu, eu vou ganhar, nós somos maiores, blá, blá, blá. Luanda é nossa, 5-0, blá, blá, blá. E tens esse desire. E até vieste com a conversa, desculpa, o Covid matou toda a gente. E nesse momento acho que é raro o país, mas em Angola tu ainda tens, depois de exigirem teste de Covid fora para entrar em Angola ainda tens de fazer teste de Covid. Portanto, parte do princípio que alguém está a fazer cumbu com aquele mambo. Alguém fez uma encomenda muito grande, o mambo sobrou e alguém tem que fazer alguma coisa, porque já não faz sentido. Mas estamos aqui. Mas como ainda tiveste a desculpa do Covid, por favor, desculpem-nos, nós fizemos tudo o que podíamos, está aí 50 mil caras, 60 mil... E não fizeste nada, ou se calhar fizeste pouco, porque depois a cena é essa, é que tu dás bué de números, mas o que se nota é muito pouco. Ou tu não sabes comunicar e tu não sabes comunicar, ou tu não fazes e tu não fazes, ou tu estás
bem mal lá dentro, a estrutura está toda lixada, porque falta escola, porque falta pessoal para fazer política, porque dentro do cenário da política tem os que são empresários, mas só são empresários, tem o político que te convence. Quem é que te convence hoje? Tu és miúdo, tu tens 23, 25 anos e tu tens uma vida pela frente aqui em Angola. Tu precisas de uma casa, tu precisas de um emprego. Em condições normais, da forma como a cidade está, tu precisas de um carro. Se não precisas de um carro, precisas de ter transportes. Mas tu és jovem. Se tu és jovem, tu não tens que estar limitado. Então tu podes fazer a tua vida também de forma noturna. Então tu podias fazer vida à noite. Mas tu não podes. Por quê? Porque tem bué de insegurança. E depois tem bué de insegurança, tu pensas, mas nós temos polícia. Mas depois tu vês a polícia só é paga depois das eleições, ou no meio das eleições, ou durante as eleições, ou no dia das eleições, com retroativos de 2 meses. Como quem diz, nós temos polícias, mas estão fobados. Estão a sair de casa para ir para o trabalho e estão com fome. 2 meses, como é que tu fazes? Como é que é possível? Porque mas polícia... 2 meses, e em ano de eleições, há 2 meses das eleições, a audácia que tu tens enquanto governo, enquanto pessoa que decide quando é que se paga, a audácia que tu tens enquanto pessoa que diz ainda não chegou, ainda não está na altura, seja qual for o sistema que funciona, e que claramente não funciona, como é que tu achas que tens margem? Como é que tu achas que tu tens margem para mais 5 anos? Para mais 5 anos, tu precisas de uma estrutura. Vais começar agora, tu vais ter novo governo. Novo governo, quer tu queiras, quer não, porque lá também são pessoas que têm vícios, são novos sistemas. Provavelmente o que vai acontecer é que tu vais mudar mais de 60% do governo. Se tu fizeres isso, o que mostra claramente que deu errado. É bom que tu percebas isso. Nós estamos a falar isso hoje, é dia 14. O impulsamento é dia 15, o governo acho que é formado na segunda-feira, dia 19 ou dia 16, não sei. Se 60%, mais de 60%, tu tens, lá está, a conversa, o projeto é contínuo, 10 anos. Se mais de 60% do governo for alterado, e portanto eu estou a falar de ministros, secretários, em condições normais, quer dizer que aquilo que não era para ser é uma geringonça. Porque durante os 5 anos tu já tiveste a trocar bué de mambos. Tu estás a perceber o que eu te estou a dizer? Então, o que eu te estou a dizer hoje, eu posso estar errado, oxalá eu esteja errado, mas se eu também estiver errado, é igual, porque se eu estiver errado, quer dizer que vão ser mais 5 anos do mesmo. Tu percebes? Eu acho que é uma encruzilhada. Aliás, eu já achava uma encruzilhada na altura em que o Zé Eduardo disse, eu vou bazar. Se uma dia ficou tanto tempo, deixar aquele mamba porque não ia ser fácil. Mas há pessoas e pessoas. É de opinião que os próximos 5 anos darão em nada. Será a continuidade de tudo que se viveu nos últimos 5 anos? Eu estou bastante desiludido com a quantidade de oportunidades que nós temos de fazer alguma coisa. E somos e estamos sempre aquém das minhas expectativas. Que seja eu, enquanto ego, que está na minha cabeça o que eu acho, mas eu acho que era inclusivamente em relação às expectativas da maior parte das pessoas, daquilo que é o país que nós temos, aquilo que é o potencial que nós temos e a forma como nós ainda estamos no século passado, em determinados setores. Tiago, uma outra questão acabaria por ser a postura da própria oposição angolana diante deste clima de alguma insatisfação por parte de forças vivas da nossa sociedade. É uma postura que, de alguma forma, representa, é digna de opositores? Olha, sabes que eu estive no Camunda em 2020, há pouco tempo tinha que pôr alguém no lugar e fui ver essa minha situação em 2020.
em que eu dizia que a UNITA não serve para ser poder, porque a UNITA não serve para ser porque a UNITA não serve para ser poder, porque a UNITA não serve para ser oposição. Na altura, eu até podia, enquanto cidadão, podia me dar o luxo de dizer que estava a dar uma de Mourinho. Eu estou a dar uma dica, mais ou menos, para ver se tu ficas coisas e fazes alguma coisa. Portanto, eu até podia, porque eu sou só cidadão. Mas depois de eu ver todo o cenário que está a acontecer, sabes? Todo o cenário que está a acontecer. Eu se fosse o Adalberto, e detesto, porque eu ando há anos a fazer consultoria de borla para essa gente que depois gasta em euros com o people. O Adalberto não sei se tem capacidade, mas percebes o que eu estou a dizer? É que é constantemente, há anos com uma pessoa. Mas pronto, até o coisa está cansado. Eu neste momento, se fosse o Adalberto, legalmente eu fazia tudo que eu tenho de fazer. Legalmente eu fazia tudo o que eu tenho de fazer. Eu não sei se é possível, mas provavelmente é possível. Eu apresentar a queixa que ele já apresentou e tomar posse no Parlamento, mas tipo limpinho, feito estúpido. Eu fazia tudo isso. Mas isso era tipo agora, porque depois o pessoal vai deixar isso para o último ano e vão voltar a conversar sobre isso só daqui a 4 anos, que é o que gostam de fazer há anos. Mas tu és jovem, tu vais chegar lá. O que é que eu faria? Eu, enquanto Adalberto, pegava eu e mais um assessor e não sei o quê, ligava para a TPA, para a Rádio Nacional, gostaria de marcar uma... e depois iam dizer qualquer coisa. Ele dava tipo 24, 48 horas e fazia um plantão básico na Rádio Nacional. Só ele sozinho, ele e mais uma pessoa. E na TPA fazia um plantão básico. Fazer uma live. Chega a um ponto em que tu não vais conseguir, no mundo em que nós vivemos hoje em dia, tu não vais conseguir de outra forma. Estás a ver? Então tu tens de ser criativo. E não é usar cenas de PowerPoint, é ser criativo. É pegares e criares um cenário básico, estás na porta da TPA, vão-te abrir e vão-te dar a audiência e Angola vai ver. Estás a ver? Por exemplo, começar a esforçar as coisas de forma fixe, de forma... Eu punha-me ao lado de um advogado, um bom advogado. Era capaz dos 4 milhões gastar um bocado com o advogado do MPLA, porque esses aí são... Pronto. Mas aí eu investia num cenário. Imagem, e ainda por cima eles são 2, 3, assim bem ativos, um na Rádio Nacional, outro na TPA, mas tipo num dia que ninguém tá à espera, também não é um cenário, porque é normal, só vais mesmo pausar para porra. Gostaria muito, estás a ver? Só gostaria muito de ter uma entrevista. Começar o que eu te estou a dizer é começar a fazer as coisas acontecer, porque senão, eu estou cansado de vítimas. Estás a perceber? Eu estou cansado de vítimas, não é pelar só vítimas, não, na oposição é só vítima, eu estou cansado disso. Estás a perceber? Eu preciso de homens, mas principalmente o que eu preciso são mulheres a tomarem as rédeas. Porque isto aqui é uma pouca vergonha. E as motivações que nos fazem ser corruptos, as motivações que nos fazem não fazer as coisas como deve ser, são... Não, não tem sentido de Estado. Vai para casa. Tem vergonha na cara. Percebes o que eu te estou a dizer? Nós vamos estar aqui, nós andamos aqui há anos a falar, nós andamos aqui há anos a fazer, mas no final do dia nós precisamos de mulheres que tomem as rédeas, porque os homens neste país são uma vergonha. Estás a perceber? Maluco, assim é rápido, essa porque eu sou um Palerma. Mas a verdade é que nós roubamos para mandar miúdas para o Dubai. Como é cocó? Tu és maluco ou quê? Tu estás a perceber o que eu te estou a dizer? Não, são gajos que chegaram a um nível de estupidez. Têm dinheiro, influência e poder suficiente, mas também têm a estupidez. Não pode. Para Angola. Não sou eu, maluco. Não sou eu. Para Angola, país que nós queremos começar a competir. Nós precisamos de começar a ir aos Jogos Olímpicos, mas não é ir porque Angola participou. Não, nós precisamos competir. Porque aqui tu tens milhões e milhões de crianças, milhões de jovens, cheios de sede, cheios de talento. E que estão enclausurados por causa deste sistema, maluco. Em 90, tu és jovem, mas em 90 havia tabelas e tabelas de basquete neste país. Em Luanda, pelo menos, havia tabelas e tabelas. Já não há. Sabe o que é que há? Colégios.
Vai lá ver se há algum colégio que está no ranking das... Opa, maluco, nós... Não, já chega. Olha, é quando eu chego aqui, a este ponto, que eu já tinha chegado antes. Vocês é que são agora, não, eu já estou aqui há muito tempo. Quando eu chego a este ponto que eu percebo, os próximos 5 anos, o sistema está aí. Não sabem fazer de outra forma. Está aí, não sabem fazer de outra forma. Vai ser igual. Vai ser pior, porque cada vez tem menos liquidez. Cada vez vai ao de cima as incapacidades. Percebes? E nós não estamos a apostar onde? Na formação. Não estamos. Nós não estamos a apostar na formação. E, portanto, quando eu falo isso, eu já sou maluco. Eu já sou maluco. Mas amanhã acordamos. E se não temos água, não temos luz, assalto, morreu alguém. Porra, eu recentemente estive no cemitério. Estou-te a dizer assim, tipo, num espaço de 3 horas, de 30 minutos, 6 enterros, meu. E não é tipo, ainda estamos no pico da pandemia, não é tipo, estamos naquela fase do febre amarela, do mosquito. Não pode ser normal. A vida do cidadão angolano não pode ser uma coisa assim, Dredd. Nós somos pessoas. Estás a perceber? Nós precisamos de viver. Nós andamos muito tempo a tentar sobreviver. Quando tu já nasceste, é suposto viver. Não é suposto nós andarmos no século passado. Há determinadas coisas, enquanto angolanos, que nós estamos mesmo no século passado. E por mais dinheiro que tu tenhas, por mais condições que tu tenhas em Angola, vai-te sempre passar uma cena. Vai-te sempre passar uma cena. E quando te der uma merda a sério, vais para a Espanha. És uma vergonha. Tu tens que perceber que esse modus operandi é vergonhoso. E a partir daí, depois de aceitares isso, começar a fazer as coisas. Estás a perceber? Não é acomodar as pessoas. As pessoas querem ser acomodadas. Vão para o setor privado, façam. Mas como as pessoas são tão fracas, sabem que nem no setor privado... Sabes o que é o setor privado? Sabes o que é o setor privado para determinadas pessoas que estão no governo? É tipo estar na oposição. Eles nem sabem porque que estão no governo, maluco. Percebes o que eu te estou a dizer? Nós temos que deixar de ter pessoas dessas. Os próximos 5 anos, tu não podes ter margem. Tu não podes ter margem. Quer tu queiras, quer não, há determinadas mensagens que tu tens que mandar. Mas tens que mandar tipo imediatamente. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa de que ainda é um mambo normal? Que já não é porque nós somos todos pobres. Mas ainda é um mambo normal entre os ricos, entre os ministros, entre os não sei quê. Fica doente, vai para fora. O que tu estás a dizer? Estás a dizer o quê? Para depois, a TPE aparecer, sistema de saúde, pau, os 2 números, para com os números. Para com o número. O sistema governativo é falhado. Mas há muito tempo. Diz-me só, como é que é possível? Se tu achas que não, e aqui eu digo-te mesmo, não sou economista, mas aqui eu digo-te assim, como é que é possível? Angola é um país rico? É ou não é? É. Angola é um país rico. Eu nasci, eu vou morrer. Angola é um país rico. Angola tem mais ricos que pobres? Não. Portanto, Angola é um país rico de pobres. Porque Angola é um país rico. E depois Angola tem poucos ricos. A pergunta que tu tens que te fazer é: esses poucos ricos, com a concentração da economia que eles têm, geram o que para o resto dos pobres? O que é que eles geram? Tu tens hospitais, mas quem faz hospital é o Estado. Vamos dizer que o Estado é que é rico. Tu tens escolas. Quem faz as escolas, em princípio, é o Estado. Depois tens os colégios privados, tens as universidades, não sei o quê. Mas tu tens universidades que foram feitas com o dinheiro do Estado. Tu tens escolas que foram feitas com o dinheiro do Estado, mas é de privados. E depois tu tens que te perguntar, ok, já fizemos isso. Tem qualidade? As escolas aqui têm qualidade? E depois de tu te perguntar se as escolas têm qualidade, e não têm, não é uma pergunta, é não têm. Se não tem qualidade, isso quer dizer que os professores não têm qualidade. E já é, não faz, só faz sentido porque os professores não têm qualidade. E os professores não têm qualidade por quê? Porque um dia foram alunos.
de outros professores que não têm qualidade. E, portanto, aqui entras num loop. Por quê? Porque tu fizeste escolas, infraestruturas. Mas depois, na formação, tu não queres que as pessoas pensem. Porque se as pessoas pensarem, vão perceber que o que tu fazes é uma porcaria para aquilo que nós podíamos estar a fazer. É aceitável? Parece-me que é aceitável de 5 em 5 anos, cada vez menos 10%. A UNITA é ir pelo mesmo caminho. A UNITA? Porque assim, eu não sei se Adalberto, UNITA, a UNITA, Adalberto. Eu preciso que eles façam alguma coisa. Eu não posso sentir a UNITA quando, do género, aconteceu alguma coisa de errado dentro da minha esfera e depois a UNITA vem. Não, eu preciso que a UNITA, ou seja, qual for outro partido, me puxe. Porque fica tipo sempre a sociedade civil parece que quer mais que a UNITA. Não sei se estava a perceber o que eu estou a dizer. Quero dizer a UNITA, quero dizer qualquer outro partido. Parece não, eu arrisco-me a dizer que estas eleições era alternativa, era alternância, não é tipo a UNITA é a melhor escolha, não. Nós sabemos que o MPLA não é escolha de todo, então vai ser o que for. E nesse caso até foi maioritariamente pela UNITA. Mas eu não sei se estava a perceber aqui, eu não quero acreditar que a UNITA foi uma boa posição, porque não foi. Na minha opinião não foi. E não é pelos 4 milhões que recebeu que está engolida aqui, porque foram todos eles. Está engolida aqui, parece uma espinha de espada. Pronto, nem é por causa disso. É mesmo por causa dos 4 anos, 5 anos, em que eu sinto que os niggas só estão a fazer, estás a ver? Estão só a fazer de fazer. Eu não quero ter esse sentimento sobre os meus servidores públicos. Eu quero sentir orgulho, eu quero sentir referências, eu quero olhar para eles e ver respostas. É isso. Eu quero olhar para eles e ver respostas. A cena dos meus servidores públicos virem buscar respostas em mim ou em nós, está fixe, mas tem que ser ao contrário. Tem que ser mais ao contrário, percebes? Porque, porra, tu é que assumiste essa responsabilidade, tu é que quiseste ir para aí, ninguém te mandou. Então, se queres estar aí, e o mesmo para quem está no governo. Porque, em última instância, se nós estivermos a fazer as contas certas, em 2027 a UNITA entra no poder. Se a UNITA entra no poder em 2027, a única coisa que eu estou à espera, eu não estou a contar com a UNITA no poder. Eu estou a contar com um MPLA forte na oposição, para fazer cumprir as coisas. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Só que eu sei o que tu estás a pensar. MPLA na oposição vai acabar. É isso. Obrigado. Já está, né? Muito obrigado por ter estado aí do outro lado. Foi assim que correu o especial Informação. Convido-lhe a estar atento às páginas da Camunda News e partilhar os nossos conteúdos. Olá e fique bem. Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Miquelina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação académica. Filho do campo, Jamba encontrou na cidade do Ambo as condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do Ambo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo. Venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, inovação e liderança.